começar a promover a modificação dentro de mim, no entendimento do meu grupo familiar, eu passo a não querer que todos mudem para me satisfazer. Porque não vai rolar. Não vai dar para ser assim. O que eu tenho que fazer, pelo conhecimento que o Evangelho me dá, é eu iniciar a minha modificação, a minha transformação, mesmo que ninguém perceba, porque a gente adora jogar para a plateia. Se tiver para bater palma, a gente fica felizão. Agora, a modificação interna, a transformação íntima, aquela frase que Kardec fala, que fica batendo na cabeça da gente dia e noite, o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências. Esforço. Tem uma pergunta 909 que aquela dali tira um pouquinho assim a alegria da gente de se esforçar. Né? Alguém lembra essa pergunta qual é? Kardec pergunta aos espíritos se é possível nós nos libertarmos dos nossos defeitos, das nossas más inclinações. Aí os benfeitores falam assim, bem mais fácil do que julgais. Basta vontade. Ponto. E quão pouca é a vossa vontade? Eu não gosto dessa resposta. Sabe? Que diz que é fácil. E a gente que não faz o esforço necessário para poder domar as nossas más inclinações. Então, a partir do momento que eu me esforço em domar as minhas más inclinações, eu começo a ter uma percepção diferente em relação aos meus genros, aos meus sogros, aos meus cunhados, aos filhos. A gente já acha que tem que aturar mesmo, não adianta. Né? Mas a percepção muda. Não são eles que mudaram, que melhoraram. Fui eu que me impus a necessidade de domar as minhas más inclinações. Porque quando a gente fala de parentela espiritual, de laços de família, a gente só pensa no lado bom, que são os filhos, a esposa, o marido. Não, mas esse grupo familiar ele é mais abrangente. Muitas das vezes o teu vizinho é aquele, sabe, aquela pessoa que se amou tanto no passado, mas só porque ele agora gosta de funk, tu já não gosta mais dele. Aí quando a gente volta para o plano espiritual, aí fala assim, aí ansioso, e cadê o Manuel? O Manuel está agora do teu lado, era teu vizinho. Não, meu vizinho tinha um cara lá insuportável. Olha, eu botei o nome dele no livro de prece toda vez que eu ia no centro. Toda vez, doido pro nome dele passar de livro. Em vez de livro do encarnado, era para o desencarnado. Né? Para poder continuar pedindo, porque eu queria pedir para ele, tudo mais que eu sou, assim, caridoso, fraterno. Então, a gente, essa visão nossa de familiares, de parentela, ela é limitada à nossa atual existência, porque a gente não tem ainda condições de entender que aquele vizinho, aquele colega de trabalho, que você tem muita dificuldade de compreendê-lo, tá? Ele é alguém que faz parte do teu grupo familiar, que agora, por algum motivo, ele não está no teu vínculo familiar material, mas espiritualmente está. Por que Jesus nos apresenta Deus? Em aramaico, Jesus chamava Deus de Abba. Abba é paizinho. Paizinho. Nós ainda falamos de Deus como aquele Deus vingativo lá da primeira revelação. Que aqueles que não seguem Deus serão colocados sobre os meus pés, como os cabelos dos meus pés, ou seja, eu vou pisar, porque não segue a Deus. Esse Deus, ele nunca existiu. Jesus veio nos dizer que Deus é paizinho. E todos nós somos irmãos. É complicado de entender isso. Porque irmão, para mim, é aquele que beija o meu rosto, que me dá afeto, me dá carinho. Agora, aquele irmão que eu não compreendo, e a gente sabe, em casa éramos 8 filhos. 2 desencarnaram novinho e ficaram 6 na matéria. Tinha hora que saía faísca lá em casa, a gente tudo novo, tudo jovem. Mas hoje, depois já de uma certa maturidade, a gente se ama e se respeita e compreende as limitações de cada um. A maturidade nos leva a crer isso. Então, se eu já tenho condições de compreender que o meu irmão fulano
ele tem um temperamento um pouco diferenciado do meu, e eu o amo, mesmo ele tendo esse temperamento diferenciado, por que eu não me esforço em transferir esse amor para um grupo maior da minha parentela? É um esforço meu, eu posso fazer, basta vontade, como diz os espíritos. Aí os espíritos falam, Kardec fala nesse tópico também, que o egoísmo impede que aceitemos a diversidade de parentela. Imagina, teu nome? Márcio. Márcio. Imagina, está casado? Tem filhos? Tem uma filha. A menina. Imagina que ela, quando chega, qual a idade dela? 2 anos. 2 anos. Ela chega com uns 14 anos e fala assim, pai, virei flamenguista. E já chega em casa com a camisa do Flamengo. Fala assim, pai, me abraça. O que vai ser mais forte? O abraço. O amor, né? É difícil. Né? É uma coisa assim que obriga a ser espírita mesmo. Né? Ser espírita mesmo. Ainda mais se terminar o jogo, o Flamengo ganhou do Vasco. Aí é uma coisa que você vai ter que se superar. Próximo passo é espírito puro. Sem dúvida. Mas é tua filha. O teu amor por ela independe das escolhas erradas que ela tomar na vida dela. Eu acho que a escolha errada foi dele. Mas tudo bem, a gente respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Não tem problema. Né? Mas isso é o amor que a gente tem pelos filhos que faz que o aceitemos da forma das escolhas que ele fez. Por quê? Porque se você educar sua filha desde 2 anos, esse risco desaparece. Porque o risco, ela já sabe, mas não está fixado não. Tem que ser uma doutrina constante, sabe? Que pode ter uma recaída. Nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos desde o momento que há a concepção. Amor, estou grávida. Dependendo de quem, assim, da situação, o cara não vai ficar muito feliz. Mas isso aí é problema dele. E a partir do momento que haja a concepção, que dia que é o dia da evangelização? Domingo de manhã, eu vou estar aqui. Ainda não cresceu nem a barriguinha. Por quê? Porque o evangelho tem que ser dado, o adubo tem que ser colocado desde a primeira hora. É o espírito na sua primeira encarnação aqui no planeta? Provavelmente não. É um espírito que já vem de outras trajetórias e reencarna através de nós espíritas, para quê? Para ser evangelizado. Para ser evangelizado, não é para deixar o filho escolher. Eu respeito a opinião de qualquer pessoa, cada um reage e age da forma que bem entenda. As minhas 4 filhas, o Marquinhos sabe, a mocidade na União é sábado, 8 horas da noite. Para adolescente é uma maravilha, né? Jovem, adolescente. E eu dizia, não tem acordo. Ah, pai, eu não tenho livre-arbítrio? Tenho. Que espírita sabe dar a resposta na hora certa, né? Tem. Só que o seu livre-arbítrio é subordinado ao meu, porque quem paga seu tênis sou eu, quem compra sua comida sou eu, quem paga a luz, água e casa sou eu. Então o seu livre-arbítrio é subordinado ao meu. Você vai. Ah, mas eu tenho que ir todo sábado? Não. Vamos ser nada de radicalismo. O mês tem 4 sábados. 1 é teu. 3 é da mocidade. E se pisar na bola, nem esse 1 você tem. Então, evidentemente, que passava 3, 4, 5 meses sem ter um. Porque pisava na bola dele. Mas eu impunha a minha vontade, em termos de evangelização, às minhas filhas, impunha sim. Sabe por quê? Porque me foram confiadas para eu evangelizar. Resolveu? Aí é uma decisão delas. O comportamento delas que vão dizer se resolveu ou não. Tem uma história que um palestrante chamado Rossan Klinger, se vocês tiverem oportunidade, pesquisa na internet, no YouTube, tem várias palestras dele. Ele conta uma história que foi autorizada a contar esse fato, porque ele é psicólogo. Ele também tem a mesma linha de pensamento que eu tenho em termos de não dar opção a filho, ainda mais na fase de infantil. Não, eu quero ir para a evangelização. Que bom, é hoje que você vai. Tá? Não, mas está chovendo, tem guarda-chuva. Ah, está calor, lá tem ventilador.
Não tem acordo. Para mim, eu sempre agia assim. E agia assim. Tanto que lá na União nós não tínhamos, a época que minhas filhas eram pequenas, não tinha ainda implantado a reunião de pais, ou evangelização dos pais. Aí na época foi implantada, aí ficou melhor ainda, porque eu também me evangelizava, a minha necessidade é constante, né? E há de durar aí mais alguns milênios. E eu levava minhas filhas para a evangelização. Então o Rossano Cristo estava falando nessa necessidade de nós não darmos opção aos espíritos que estão nossos filhos, de decidirem se vão ou não. Por quê? Porque se... Qual é o nome da sua filha? Laura. Se a Laura chega perto de você e fala assim, não agora, mas quando ela estiver na fase, na escola já, e ela fala assim para você, pai, eu não vou para a escola hoje não. Você, tá bom, minha filha, não vai não. Você não vai, não, tem que ir. Né? Papai paga a escola, papai te dá toda a possibilidade de você estudar para você ir para a escola. A evangelização é a mesma coisa. Porque aqui na evangelização a criança não vai aprender a somar 1 mais 1, não vai aprender português, não vai aprender geografia, ela vai aprender o evangelho. Então a necessidade de evangelização, ela não, no meu entender, tá, Marquinhos? Não pode ser opcional. Não. Porque são espíritos milenares que Deus nos confiou para educarmos, para evangelizarmos. Mas aí o Rossano Cristo conta que ele falando nessa temática, ao término da palestra dele, uma senhora chegou e falou assim, você falou isso também no outro centro que eu fui, você deu a palestra, você falou a mesma coisa, que a gente devia assim, se impor às crianças, aos filhos e levar. O meu filho, eu impunha ele ir para a evangelização. Ele não tinha opção. Embora, desde cedo, eu notava que ele tinha algumas tendências, um tanto quanto conflitantes para mim e diferenciadas. Mas, mesmo assim, eu impunha ele a ir. E hoje, eu liguei para minha filha, que mora na Espanha. Você não falou assim, mas não era filho? Ela é transexual, mora na Espanha, já tem 8 anos. E depois que eu ouvi essa palestra, eu liguei para ela e falei assim, ela é transexual, mas para mim é meu filho. Ela falando, né, o Rossano reproduzindo. Filho, hoje eu ouvi uma história, uma palestra que disse que nós temos que obrigar mesmo os filhos a ir para a evangelização. Eu te obriguei a ir. Você ficou com raiva de mim? Ele falou assim, mãe, você sabe que a minha vida aqui na Espanha não é nada fácil. Isso não é fácil para um imigrante normal e assim, existem maiores dificuldades para um transexual também. Mas, mãe, toda vez que eu penso em reagir e penso até em matar alguém, eu lembro da aula de evangelização que André Luiz estava no umbral porque suicidou. Então, mãe, o que você fez valeu muito a pena. Porque se eu não tivesse isso, eu tinha metido o pé na jaca. Porque a semente que você coloca no seu filho na aula de evangelização é uma semente que vai ficar nele para existências afora. Sabe por quê? Eu falei, tem 4 filhas. 2 filhas minhas chegaram e falaram assim, pai, elas estavam com 17 para 18 anos. Pai, a gente vai para a igreja protestante. A gente se identificou mais na igreja protestante e a gente vai para lá, a gente vai se batizar. Eu dei graças a Deus, elas estão até hoje lá. Mas toda vez que elas vão falar assim, pai, lembra de fulano? Ah, lembro, desencarnou. Elas falam desencarnou. Ô pai, você vai para onde eu vou? Vai no nome da gente lá no meu boto. Entende? Por quê? Porque a base é o conceito. Elas não vão perder, os filhos não vão perder isso. Agora imagina, você tem um ser que você ama pra caramba, que está nos teus braços, embalando, que você não deu a base do Evangelho, não adubou essa árvore, e chega mais tarde, e você vai falar, minha filha, você tem que ter fé. O que é fé? O que é fé, mano? O que é fé? Isso aí é uma utopia da religião, porque você não deu a base. Ele pode até dizer que o conceito dele mudou, mas a base continua. É para isso que nós viemos nessa visão de família espiritual e família material. Pode existir, Evaldo, aquela pessoa que se casa sem que tenha tido
faça parte de um processo reencarnatório? Pode, a doutrina nos diz que é possível isso. Kardec fala, lá no capítulo da indissolubilidade do casamento, ele fala que há casais que se unem só pelo físico. E ao cessar o físico ou o encanto, se separam. E seguem cada um a sua vida. Agora, se redundar filho daí, aí criou o elo. Aí não tem essa de que foi só uma noite de verão. Foi só uma paradinha, uma situação que aconteceu e eu aproveitei, e agora tenho um filho para eu aproveitar o resto da vida de preocupação. Mas pode acontecer? Pode tranquilamente. Porque um livro, Estudando o Evangelho, Martins Peralva fala sobre diversos tipos de casamento, baseado no capítulo 20 de Nosso Lar, onde a dona Laura, conversando com o André Luiz, ela fala sobre a questão do lar. E aí, o Peralva fala que tem o casamento transcendental, que são aqueles casamentos de almas elevadas que se unem com a finalidade de favorecer a encarnação ou reencarnação de um espírito de grande evolução. E o exemplo que a gente tem é Maria e José. Não tem outro parâmetro, no meu entendimento, acerca de casamento transcendental. Tem os casamentos afins, que são aqueles espíritos que se unem com um propósito providencial para o grupo social que eles vivem. Marquinhos me fala da hora, que senão vai embora. Ah, tá. Senão, fala até mais. Mas vocês viram no site, no Facebook, o Marquinhos chamando para palestra, ele botou 350 referências. Eu acho que é seminário que o Marquinhos quer que eu faça lá, mas a gente vai na paz de Deus, né? Entendeu? Porque ele botou tanta coisa lá para eu ler tudo e juntar, mas... Então, tem os casamentos afins, tem os casamentos provacionais. Eu sinto dizer, o teu e da Ivana são provacionais. Tá? São provacionais, que são aqueles casamentos de reajuste. Tá? E ele ainda fala que assim, tipo assim, 80% dos casamentos no plano Terra são provacionais. Eu sempre tenho não sei porquê, mas algo me diz que sempre é a mulher que está provando alguma coisa. Não sei porquê, eu não sei se isso é uma percepção espiritual. Tem os casamentos sacrificiais. Olha só que maravilha, de vocês não são sacrificiais. São duas felizardas, né? Privilegiadas, completamente. Os sacrificiais são aquele casamento onde das partes já são estabilizados emocionalmente e espiritualmente e aceitam encarnar com a outra parte completamente desestabilizada. E assim, se a gente puxar para a memória, até no grupo familiar a gente acaba encontrando que não sei como é que fulano estava casado com fulano esse tempo todo. Se aí deve ser praga de madrinha, que nem mãe tira. Sabe? A gente não consegue entender, mas a pessoa que vive aquela situação, ela encara com resignação, sabendo que é um dia depois do outro. E tem os casamentos acidentais, que eu falei, aqueles casais que se unem só pelo aspecto físico. O rapaz é muito bonito, barriguinha de tanque, saradão, e a menina também toda gatérrima, e aí depois que cessa o envolvimento material, e aí acontece o desinteresse, o descaso. Mas só que a doutrina nos esclarece que todos os vínculos geram emoções. Todas as emoções aglutinam energias. E todas as energias terão que ser potencializadas para o bem. Então, sabe, aquilo que era acidental, na outra vira expiatório, depois provacional, e assim, 3.500 existências depois, está começando a estabilizar a coisa. A relação extremamente de realidade da família, da parentela espiritual com a reencarnação, ela só nos faz ter a certeza de que Deus, que é o supremo bem, o amor, na expressão mais absurda que a mentalidade humana possa imaginar, ele nos proporciona essa oportunidade de que hoje eu não tenho uma boa convivência com o Marquinho dentro da casa espírita,
na outra existência nós já viemos no mesmo grupo familiar, até que um dia nós possamos nos amar e principalmente nos respeitar, porque o amor ainda é tão carente de respeito, porque eu quero me impor ou dizer que o meu amor basta para o meu companheiro ou para a minha companheira, e não basta. O amor sem respeito, ele acaba trazendo consequências graves para a família, porque ninguém sofre sozinho, como também ninguém é feliz sozinho. Nessa visão sempre constante do amor que Deus tem por cada um de nós, e nos favorece a oportunidade de hoje nos reencontrarmos como irmãos, como pais, como filhos, como amigos, como companheiros da casa espírita, é para que aprendamos a entender que a reencarnação é uma lei, mas nenhuma lei de Deus ela é inflexível, é punitiva. Todas as leis de Deus tendem para o amor. Esse amor que nos une cada vez mais.